Deus abençoe os amados irmãos. Nesse instante, nós iremos aqui fazer uma tradução livre do sermão do irmão Brian Kusurek, da sua série O Desvelar de Deus, de número 65. E esse sermão leva como subtítulo O óleo de unção para a cegueira do tempo do fim. Este sermão do irmão Brian será pregado por ele no dia de hoje, dia 18 de novembro de 2018, e como ele já disponibilizou antecipadamente no seu site, nós já temos aqui o estudo em nossas mãos para fazer aqui a leitura. Devido ao fuso horário, ele irá pregar esse sermão ainda mais tarde, logo mais, daqui a algumas horas, no seu tabernáculo em Lebanon, Ohio. Então, nós vamos aqui, de primeira mão, já fazer o estudo, vamos fazer a leitura do estudo do irmão Brian. Ele começa, então, no seu estudo dizendo o seguinte: vamos tomar o parágrafo 185 e ler até o número 192 sobre o sermão do irmão Branham, O Desvelar de Deus. Observem, velada em uma carne humana. Moisés era a palavra, falando daquilo que era para ser mais tarde colocada atrás da pele de texugo. Então é Cristo nosso Moisés. Cristo é o nosso Moisés. Ele era Deus velado em carne humana, velado na natureza humana em carne, isso mesmo. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava velado por peles de texugo. Ele estava velado. E desta vez ele está velado em um homem, vê? Agora observe, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Prometeu a sua palavra para esta era. Ele continua sendo Cristo. A palavra prometida para esta era, velada em carne humana. A palavra é Deus. A unção é uma pessoa. A palavra Cristo significa o ungido. Vê? O ungido. Então Moisés era Cristo em seu dia. Ele era o ungido. Jeremias era Cristo em seu dia, com uma porção da palavra para aquele dia. Mas, quando Jesus veio, ele veio como o Redentor, o ungido. E aquilo foi ambos. Moisés e tudo que estava em Moisés, e toda a palavra e toda a divindade estava corporalmente nele. Esta é a razão pela qual o véu do templo rasgou-se todo e o lugar de misericórdia ficou às vistas. Ele era ungido. Observe, agora o véu na carne humana, a palavra prometida para esta era, deve também ser velada. Observe, membros de igreja que são amantes do pecado e os pecadores não podem ver isto, por causa do véu humano. Esta é a razão pela qual eles não puderam vê-lo. Ora, ele é um homem, de onde ele veio? Que tipo de cartão de companheirismo ele tem? A que igreja ele pertence? Eu quero falar sobre isto nesta noite. A que igreja ele pertence, vê? E então, veja, agora, a que igreja ele pertence? A qual grupo? A que escola ele foi? Onde ele recebeu a sua instrução? Bem, este homem nasceu de acordo com a lenda por aqui sobre ele,
Ele nasceu fora de um matrimônio santo. Ora, claro, ele é um demônio. Vê? Ele é do diabo, ele nasceu fora de um matrimônio santo, e José simplesmente casou-se com ela para que ela não fosse apedrejada, porque ela era uma adúltera. E este homem chegar por aí e dizer a nós que somos sacerdotes, o que fazer? E lá estava Deus ali de pé, revelando aquela palavra, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Os próprios hinos que eles estavam cantando no templo, que Davi havia feito para eles anos atrás, pertenciam a Cristo. Quebraram todos os meus ossos, furaram minhas mãos e meus pés. E lá estavam eles, de pé, cantando aquilo, e o próprio homem morrendo na cruz. E quando eles passaram quando ele morreu, o Deus do céu desceu, como ele fez no Monte Sinai, com fogo santo, e queimou o véu do templo de cima a baixo e rasgou no meio. E o que puderam eles fazer? Olhar bem ali, na janela do templo, ao Calvário, e lá estava Deus às vistas, o sacrifício. Mas eles ainda não veem isto hoje. Deus, neste último dia, tem rasgado aquelas tradições e trazido a palavra para esta era de uma maneira clara. E eles continuam não conhecendo isto. Eles simplesmente não conhecem isto. E isto é tão simples. Veja, isto é simplesmente tão simples. Isto está tão longe das coisas do mundo. Agora, o irmão Branham está falando sobre a cegueira nos dias em que Deus andou na terra no corpo de seu Filho unigênito, e então ele diz que as pessoas ainda estão cegas hoje. E nós vemos no livro de Apocalipse essa condição profetizada que deveria vir. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Observe que ele está à porta batendo nesta era de Laodiceia. Mas será que as pessoas sabem que ele está aqui para fazer isto? Será que eles estão cientes do que a sua presença está aqui para realizar? O irmão Branham já nos disse nesse sermão que as pessoas são cegas para o que ele está aqui para fazer. Eles nem mesmo acreditam na presença da sua parúzia e conhecem muito menos o propósito do porquê ele está aqui. No seu sermão Cristo é revelado de sua própria palavra, o irmão Branham disse: agora, se um homem, na era de Laodiceia, as pessoas eram o quê? Nuas. Elas são cegas. Que bem faz a luz a um cego? Se o cego guia o cego, não cairão todos eles na vala? O que é cegueira? Webster nos diz que a palavra cego significa sem o poder da visão.
E não disse por acaso o irmão Branham que eles nem sequer creem no poder da revelação? Agora, Webster acrescenta: não é capaz ou disposto a observar, compreender ou julgar, fazer sem direção ou conhecimento adequado, desconsiderando as evidências e a lógica sonora, etc. Assim, nós vemos aqui uma condição ou atributo do povo de Laodiceia, no tempo do fim, que mais ou menos leva à anarquia e à perversão voluntária do espírito e à autodepreciação. Hebreus 10, 26 diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Voluntariamente é a chave. Uma coisa é não saber, mas uma vez que você sabe, é melhor mudar ou pecar intencionalmente. Se continuarmos deliberadamente em pecado, que é a descrença, depois que recebemos o conhecimento do caminho de saída, não haverá mais sacrifício pelo nosso pecado, visto que escolhemos voluntariamente o caminho que estamos seguindo. No parágrafo 362 do sexto selo, irmão Branham disse: e quando se rejeita a misericórdia, não sobra nada exceto o juízo. Quando se rejeita a misericórdia, imagine só, e ali estavam eles, não tinham nenhum lugar para ir, nenhum esconderijo, e a Bíblia disse aqui que eles clamaram aos rochedos e aos montes para caírem sobre nós e para esconder-nos da face e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para requerer os seus, veja, e clamaram aos rochedos e ao monte. Oraram, mas as orações foram tardias demais. E no parágrafo 52 do seu sermão O Mundo Está Caindo aos Pedaços, o irmão Branham disse: no livro de Apocalipse de Jesus Cristo, descobrimos que, vou ler só um pouquinho do sexto selo, do livro de Apocalipse encontrado no capítulo 6 de Apocalipse, e então vamos começar com o versículo 12. E depois eu também quero ler em Hebreus 12, 25, para outra pequena citação, porque algumas escrituras eu tenho escrito aqui. Eu gostaria de falar sobre isso, se o Senhor permitir. E agora, em Apocalipse 6, 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora, no livro de Hebreus, o capítulo 12, e começando com o versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo
consumidor. Lembre-se que esta é a hora em que eles clamarão pela morte. Agora, eu quero que você perceba que esta condição de cegueira do povo de Laodiceia é uma que é auto-afligida sobre essas pessoas, porque elas recebem um remédio e elas são informadas que, se elas não quiserem ser cegas por mais tempo, elas devem tomar um certo tratamento, uma receita do próprio Deus, que ele chama de colírio. Ele também diz a eles, se eles não quiserem ficar nus por mais tempo, eles devem colocar uma certa roupa que ele chama de vestes brancas. Agora, esta palavra para branco é a palavra grega leukos, que significa luz, luz brilhante, brilhante de brancura e branco deslumbrante. Esta palavra também é usada como o branqueamento de grãos que está pronto para a colheita, como vemos lá em João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Em Mateus 17,2, quando Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, lemos que a sua vestimenta era branca como a luz ao redor dele. Mateus 17, 1-2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E observe que nos é dito em Apocalipse 3 para colocar esta vestimenta de luz, ou branca como a luz, para que a vergonha da nossa nudez não apareça, que é o fânero, que significa manifestar-se no verdadeiro caráter da pessoa. Portanto, nós vemos a essencialidade de andar na luz e colocar a roupa certa para que a verdadeira natureza desta nossa carne não manifeste a sua natureza pecaminosa, como lemos em Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, se você tem alguma lavagem para fazer, deve ser pela palavra de Deus, como vemos em Efésios 5, 26, para que ele possa santificá-lo e limpá-lo com a lavagem da água pela palavra. E o Salmo 119, verso 9 diz, com que um jovem purificará o seu caminho, observando-o de acordo com a tua palavra. Portanto, se as nossas vestes são feitas sem manchas pela luz, então nunca podemos entrar na presença de Deus usando qualquer outra vestimenta, espiritualmente falando. Mateus 22, a partir do versículo 9, diz assim, e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui? Não tendes veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora, havia apenas uma maneira de entrar na festa de núpcias, na festa de casamento, e que é através da porta onde aqueles que entraram receberam roupas de casamento, roupas nupciais, e nós sabemos que Cristo
é a porta. João 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. E ele é a palavra. Assim, vemos que o homem que tentou entrar sem passar pela palavra foi expulso e sofreu a tribulação. E nós sabemos que isso se encaixa perfeitamente com as virgens nécias, que não tinham azeite na lâmpada, embora tivessem a lâmpada. Em outras palavras, eles não têm luz, que é a compreensão da palavra. Agora, quando falamos de ter a palavra, estamos falando mais do que apenas tendo palavras, porque estamos falando de possessão. Para realmente ter a palavra, tem que haver uma compreensão do que é que você tem. Portanto, não é apenas dizer que ouço, portanto, eu entendo. Porque nós sabemos que muitos ouvem e não entendem, como vemos lá em Mateus 13, do versículo 10 ao 17. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eles falam por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Assim, portanto, há uma audição que traz percepção e uma visão que traz compreensão. Então, se quisermos entender melhor qual tipo de cegueira que o povo de Laodiceia sofre, precisamos entender o que significa aqui ver. Porque essa cegueira é uma falta de visão e, portanto, é uma falta de compreensão. E lembre-se, as virgens nécias tinham uma lâmpada. E nós sabemos que, de acordo com o Salmo 119, verso 105, lá diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas as virgens loucas, elas tinham lâmpadas, portanto, elas tinham a palavra. Mas elas falharam em reconhecer que elas tinham que ter óleo em seu vaso para fazer a lâmpada funcionar e fazer o que ela deveria fazer. E isso é mostrar e iluminar o caminho. Mas estes não tinham nenhum óleo que encontramos em muitos lugares nas Escrituras, onde o óleo representa uma unção. Êxodo 29, verso 7. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, e assim o ungirás. Êxodo 29, 21. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também seus filhos e as vestes seus filhos com ele. Êxodo 30, verso 31. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Êxodo 40, verso 9.
Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Levítico 8, verso 10. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou. Depois, derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou a Arão e as suas vestes e seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Levítico 10, verso 7. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Levítico 21, verso 10. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Tiago, capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. 1 João, capítulo 2, verso 20 e depois o 27. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Agora vamos ler o versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, então podemos ver através dessas muitas declarações que Deus nos chamou para aplicar o colírio para os olhos, que é um unguento ou uma unção para os olhos do nosso coração. Sabemos que o óleo sempre significa uma unção, e isso significa a unção do nosso entendimento pelo Espírito Santo. Portanto, vemos que os olhos do nosso coração devem receber uma unção sobre eles para que possamos entender a palavra que nos foi dada. Observe como o coração está intimamente relacionado com a cegueira dos olhos. João capítulo 12, versículo 40. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Então, vemos que onde vai a condição dos olhos, vemos que também aí está a condição do coração. Agora, vemos o propósito da unção de Deus com, entre e sobre o povo nos tempos de Laodiceia, lá em Efésios 1, a partir do versículo 17. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos.
para que possamos conhecer e ter esperança de que o conhecimento é para trazer uma esperança que não se envergonha, porque estamos chegando ao ponto de não termos vergonha, porque devemos ser irrepreensíveis. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, sem fé, nunca poderíamos ser justificados. E se nunca fôssemos justificados, como poderíamos ser santificados? E se nunca fôssemos santificados, como poderia ser possível que Deus colocasse o seu Espírito Santo em um vaso profano? De fato, o irmão Branham nos disse que Deus nunca colocará o seu Espírito em um vaso profano. Então vemos que essa esperança não nos faz sentir vergonha. E a razão pela qual não nos envergonhamos é porque fomos justificados, o que veio pela fé, que é uma revelação. Essa revelação se abriu para nós e nos deu acesso à graça de Deus, que então nos leva a um relacionamento pacífico com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o juiz. Esta paz com Deus nos leva então a uma vida dedicada e consagrada e santificada, que abre então a porta para a habitação do Espírito de Deus, que é santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Agora, Martinho Lutero fez uma declaração que eu acho que vale a pena repetir porque é muito importante para nós entendermos. Ele diz: esperamos por esta herança inestimável, diz ele, na esperança de que a alcancemos por meio da fé, pois esta é a sua ordem de sucessão. Da palavra segue a fé, e da fé o novo nascimento, e do novo nascimento nós passemos à esperança, de modo que certamente esperamos e estamos seguros da bênção. Portanto, a palavra de Deus não fará nenhum bem se não tiver sido ungida para você, e essa unção que conhecemos é a fé ou a revelação na palavra. Uma vez que você recebeu esta unção, a palavra se torna uma esperança viva, um desejo vivo de ver e participar das conquistas e bênçãos do que esta palavra contém. Isso não apenas justifica você, mas quando você chega ao ponto de ter paz com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o juiz supremo, Ele também dá a você confiança, uma confiança que não pode ser abalada. Efésios 3, versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança
pela nossa fé nele. Agora, eu não estou dizendo que devemos ter confiança nesta carne. O que eu estou dizendo é que a nossa confiança está em Deus e no que Ele disse sobre você. Como pode você ter confiança nesta carne de qualquer maneira, visto que você deve se despir desta carne para receber a sua transladação? Porque a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. E então, Paulo disse, se alguém tivesse confiança na carne, eu teria, mas eu não tenho confiança, porque, embora eu tivesse vivido uma vida muito virtuosa, livre de violar os mandamentos de Deus, eu me encontrei lutando contra Deus, e sem sequer saber disso. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4 em diante, diz assim: ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora vamos ler Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 6 em diante. Mas Cristo como Filho, sob a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto,
onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. E como retivemos ou agarramos, como nos agarramos com confiança até o fim? Não olhando para o seu corpo da morte. Olho em volta e vejo muitas pessoas que amam muito o Senhor e, à medida que envelhecem, tornam-se menos disciplinadas em sua vida e começam a fazer coisas que sabem que não deveriam fazer. À medida que o corpo envelhece, torna-se mais fraco e começa a perder a sua atratividade porque está perecendo. Nossas mentes fortes enfraquecerão e nossas fortes convicções começarão a crescer, porque o espírito pode estar disposto, mas a carne é fraca. E, embora tenhamos sido muito fortes na fé em um ponto, quanto mais fracos nos tornamos no corpo, mais dependentes nos tornaremos de Deus para nos salvar de nós mesmos. Somente a palavra fará isso? Não sem ser ungida pela presença de Deus. Até mesmo Jesus advertiu sobre uma condição no tempo do fim, quando ele disse: quando o Filho do Homem vier, encontrará ele a fé? E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, algo está em ordem para acontecer e que nos libertará dessa condição, porque só não podemos permanecer em sua presença em nossas condições presentes. E então, o que é isso que está para acontecer? Ele disse que nos daria um colírio para os olhos, para que pudéssemos ver, e uma vestimenta justa, para que não ficássemos mais nus e envergonhados. E ele nos daria ouro que foi provado em fogo. E o que é isso? De acordo com 1 de Pedro 1,7, é a prova da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro experimentado no fogo. E o ouro representa a divindade também. Então, veja que Deus desceu nesta hora, porque se Ele não viesse para nos dar estas coisas, nós certamente não teríamos esperança de salvação. Não somente não teríamos nenhuma esperança de vida eterna após a morte, mas não teríamos nenhuma esperança de vida nesta carne, porque estamos no ponto da queda do mundo e os homens estão lutando para fazer algo a respeito e estão edificando uma nova ordem mundial na esperança de que essa seja a resposta para a desintegração e a decadência de todas as instituições que o homem tem criado. Os sistemas políticos do mundo desmoronaram. Os sistemas religiosos desmoronaram. Os sistemas econômicos desmoronaram. Os sistemas educacionais desmoronaram. A casa e a instituição familiar
desmoronaram. E tudo o que pertence à vida como a conhecemos já desmoronou, ou está no processo de desintegração. É mais tarde do que pensamos. Ele prometeu, no livro de Malaquias, que se ele não viesse, não haveria esperança. E ele teria que destruir a terra com fogo. Você pode dizer, bem, vai ser destruído pelo fogo, então qual é a diferença? Bem, a grande diferença é que ele veio para salvar os seus. E ele disse no capítulo 3 que ele nos pouparia como um homem poupa seus próprios filhos que o servem. Amém, meus queridos. Essa foi a mensagem que o irmão Brian preparou para este dia. Uma mensagem bem simples, apenas com a intenção aí de resumir mais uma vez para nós, né? Esta era obscura em que nós estamos vivendo, que é a era de Laodiceia, que é uma era cega, onde você vê pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãos, apenas porque eles dizem que conhecem a palavra. Mas, como disse aqui o irmão Brian, de nada adianta você ter conhecimento das Escrituras, ter conhecimento da palavra, se você não tiver a revelação dessa palavra. E aqui o irmão Brian disse para nós que essa revelação somente pode ser dada para nós através daquela unção, do óleo de unção que vem do Espírito Santo. E isso tudo vem de acordo com esses últimos estudos que temos ministrado, onde tratamos também bastante disso, né? Então, só é assim, ou seja, somente recebendo a unção da revelação é que você vai realmente compreender, né? A menos que você tenha o óleo de unção, você vai estar cego para as muitas coisas. Não vai haver luz, vai haver trevas. Então, se alguém não consegue ver, também não vai conseguir compreender. Algumas pessoas podem ver, podem ouvir, e mesmo assim não conseguem entender. Às vezes porque apenas tem aquele conhecimento que nós chamamos de a fé intelectual. De nada adianta ter uma concepção mental da palavra se não tiver a revelação espiritual dessa palavra. E aqui o irmão Brian explicou que nesse tempo do fim, a parúzia, Deus, o Cristo, tem descido até nós para quê? Para revelar esta palavra, para abrir esta palavra para nós, através do seu alarido. Ele funciona, ele opera como vestes novas, vestes brancas que ele nos dá para cobrir a nudez. Esta mesma palavra, deste alarido que desceu, que nos foi dado, nos concede colírio, né? Remove as escamas espirituais dos nossos olhos, de forma que nós realmente possamos ir além de uma simples concepção mental da palavra, porque este é o grande problema, este é o grande dilema desta era. Esta era de Laodiceia é uma era de muita informação, de muito conhecimento, mas sem revelação. Eles conhecem a palavra, nunca se estudou tanto a palavra como nesta era, e nunca foi tão fácil estudar, né? As ferramentas de busca, de pesquisas, a internet, então, te dá um leque imenso de oportunidades de você fazer pesquisas, mas mesmo assim, com tanta informação, com tanta letra, falta ainda o espírito da letra, falta a revelação dada pelo próprio Espírito para que tudo isso possa ser de fato iluminado, a menos então que este Cristo venha até nós para nos revelar. Esta era continuaria cega, ou continuará cega. Então, Laodiceia, ela coloca muita a sua confiança no seu conhecimento, na sua instrução, nos seus seminários, naquilo que ela conseguiu adquirir, nas coisas que ela conseguiu edificar, não é isto? Mas o que é isto que o irmão Brian está dizendo? Isso é confiança na carne. Esta era confia apenas na carne. Mas
aqui você viu que o irmão Brian leu para nós várias vezes, Paulo dizendo, a nossa fé está em Deus, na revelação daquilo que Deus nos deu, daquele alarido que nos foi dado, que nos foi revelado nesse dia, para nós realmente compreender a sua palavra. Foi para isto que essa parúzia, então, foi revelada para nós. Então, ali, o irmão Brian ele comentou para você, né, para nós, aquilo que o irmão Branham disse, que bem faz a luz para o cego. O cego não vai enxergar nada, né? E nós podemos, da mesma forma, perguntar, que bem faz para alguém dizer que conhece a mensagem se não tem a revelação da mensagem? Porque vai continuar cego da mesma maneira. Então, não basta apenas você dizer que você tem a lâmpada, né? Você tem que ter óleo aí dentro da lâmpada, para queimar, para iluminar, para acender, para clarear, para revelar, né? É necessário isto, é necessário ter a lâmpada, é necessário ter o conhecimento, é necessário ter a palavra, mas é primordial que você tenha o óleo da unção para revelar para você a palavra. Em breves palavras aqui, resumimos o sermão do irmão Brian dessa forma. É isso que ele quis transmitir para nós. Esse é o dilema desta era. Eles dizem que têm um conhecimento, mas estão cegos. E a revelação está disponível. E mesmo assim, muitos não alcançam. Porque, como disse a Escritura, que o apóstolo Paulo leu para nós em Mateus, isso é apenas aquele a quem Cristo quiser revelar. Ou seja, alguns não vão ter a revelação. Serão endurecidos. Depois que voluntariamente rejeitaram a palavra ou a revelação que está disponível para clareá-la, aqueles que rejeitam isso, na verdade, passam depois, então, por um processo de depauperamento espiritual, né? Então, que Deus nos livre de nunca chegarmos isto, mas que possamos realmente, a cada dia, prosseguir conhecendo mais e mais da palavra de Deus e tendo essa revelação. Que essa revelação possa de fato nos transformar e fazer de nós realmente novas criaturas e de forma que nós possamos agir e atuar como filhos adotados de Deus. Enfim, queridos, era essa mensagem que o irmão Brian quis transmitir para nós. Eu quis apenas fazer um breve resumo aqui para nós entendermos um pouquinho melhor. Que Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.